tarde, boa tarde, dormiram bem? Eu dormi bem, gente, dormi bem durante a madrugada, não dormi na parte da tarde, não consegui dormir, porque pessoas ficaram me perguntando umas coisas aqui, então eu não consegui dormir. E estamos aqui agora. Espero que você se levante, espero que você tenha em mente que amar ao próximo, você tem que amar você primeiro, você tem que respeitar você primeiro, que nada nesse mundo é impossível, que todas as coisas são possíveis de acontecer, porque nós temos um rei, um Deus que é vivo, que ele vê todas as coisas, que ele sabe os nossos sentimentos, os meus sentimentos, os seus sentimentos, e que você possa sempre ter fé. Em tudo que você for fazer, nós temos que ter fé. Estou aqui no brechó, não vendi nada hoje, mas não é por isso que eu estou triste, não. Não vendi nada ontem, não é por isso que eu estou triste, porque nós temos que o quê? Confiar no Senhor, né? Quando eu falei com a mulher assim, dando para pagar a água, dando para pagar a luz, dando para ajudar, já tá bom, né? Eu não gosto de pagar aluguel, eu tenho muito medo, porque pagar aluguel, né, nossa, é muito triste, né? Eu não gosto, gente, eu tenho medo. Então, assim, por isso que acho que demorou 2 anos para construir aqui, e eu fui servente pedreiro, um amigo meu foi pedreiro de graça, mas foi assim, duras penas, com muito choro, tomando chuva, sol, sabe? E assim, trabalhando mesmo, muito duro, para ter um lugar pequeno, mas um lugar que eu não pagasse aluguel. Tenho até que limpar os negócios ali, ó, que tá sujo, ó, tá vendo? Tem até que limpar, mas é, é assim, eu tô vivendo de uma forma, gente, assim, ó, desse jeito aqui, ó. Eu penso agora, né, com 47 anos, eu penso assim, poxa, pra que eu vou me matar arrumando casa? Pra que eu vou me matar trabalhando, sendo que eu posso morrer a qualquer momento? Posso cair aqui, você viu aquela mulher, gente? Mulher famosa, era entrevistadora de um podcast aí de futebol, sei lá, de esportes. E de repente, gente, a mulher cai do 17º andar. Cai lá de cima, 17º andar. Não sei se caiu, se jogou. A mulher assim, famosa, com dinheiro. Caiu do apartamento dela, morreu. O dentista, né, dos famosos, bilionário, que todo dia de manhã, antes de ir para o consultório dele, o que ele fazia? Antes de ir para o consultório, ele pegava e dava um mergulho na piscina da casa dele, da mansão dele, e caía de ponta. E de repente ele morreu também. Então pode ser que eu esteja falando com você aqui e não esteja aqui mais tarde. Aí eu fico me matando? Não, não. Tendo dinheiro para pagar água, luz, comprar um arroz, um feijão, um ovo, né? Às vezes um pedacinho de carne, às vezes assim, pode ser até carne de segunda, às vezes um franguinho, às vezes está na promoção, uma roupa do brechó de R$ 10, juntando de 10 em 10 galinha chupapo. Eu quero fazer hoje uma sobremesa, tem aniversário de alguém aqui em casa, não vou fazer bolo. Vai lá, compra uma caixinha de gelatina que tá R$ 2, que a gelatina é só gelatina água quente. Luciana, tô sem gás. Tá sem gás? Então vou te dar uma ideia. Antigamente, a gente via muito. Pega 2 tijolos, coloca os 2 tijolos assim. Aí você pega a madeira, assim, aonde tiver, madeira pra lá e pra cá. Aí aonde você tiver, aí você coloca fogo, coloca uma panela velha lá em cima. E você cozinha feijão, você cozinha macarronada, você cozinha o ovo dentro dessa, né? Não precisa nem de fogão, nem de gás. Você precisa de madeira seca para você fazer um fogãozinho com 2 tijolinhos. Então, gente, às vezes nós que complicamos as coisas, né? Pega aquela roupa que você não usa mais, você vende por um precinho bom. Pega aquele creme que tá jogado, coloca para vender por um precinho bom, coloca na porta da sua casa.
Na porta mesmo. Coloca assim uma mesa que você tem dentro de casa, coloca assim na porta da sua casa para vender. Faz uma comidinha que você gosta, que é fácil de fazer e vende para os seus vizinhos. Fala que você está vendendo, porque às vezes a pessoa tem preguiça ou trabalha para fazer o almoço. Aí você pode ir no comércio também e passar de comércio em comércio e falar assim: olha, eu entrego marmita. Então, se você quiser almoço, é tantos reais. Eu venho aqui e entrego para você. Você não precisa nem em casa, porque tem muita gente que trabalha com comissão, comissionado, né? Uma vez eu fiz isso. Eu trabalhava na loja que eu trabalhava, eu ia para a hora do meu almoço, fazia almoço para mim e fazia a mais que eu vendia para os funcionários que eram comissionários, né? Que são os vendedores. Então você pode fazer isso também. Você pode vender a marmita, né? De pessoas que conhecem e vender por um precinho mais baratinho. Claro, uma marmita com aí arroz, um feijãozinho, uma saladinha, cada dia uma salada diferente, de chuchu, uma saladinha de alface com um pouquinho de tomate, outro dia uma saladinha de jiló, outro dia, entendeu? E você, uma macarronadinha aí, ó, o macarrão é barato, com coloral, arroz, feijão, e tá um pedacinho de carne, tá bom, gente? Então vamos lá? Vamos ler a palavra de Deus e vamos entender mais de Deus. Você viu, né, que Absalão matou o meio-irmão dele, né, que era filho do mesmo pai, né, por causa de Tamar, sua irmã. Mas também, né, gente, pensa, no meio-irmão, é tanta moto passando aqui, tanto carro, aí eu tenho que pausar. Nós estamos agora em 2 Samuel, capítulo 14. Joabe, que era filho de Zeruia, ficou sabendo que o rei Davi, ungido de Deus, estava com saudades do filho dele, Absalaão, que mandou matar o meio-irmão dele, o primeiro filho de Davi, ungido de Deus, que era o que fez a irmã, que era Aminon. Absalaão mandou matar Minom, seu meio-irmão, filho de Davi, ungido de Deus. O rei Davi ficou com saudade dele, queria ir lá, na cidade onde ele morava, que não morava na cidade de Davi, morava em outra cidade. Versículo 1. Joabe, filho de Zeruia, ficou sabendo que o rei Davi, ungido de Deus, estava com saudades do seu filho Absalaão, que mandou matar seu meio-irmão Aminon, por causa de ter feito intimidade com sua irmã Tamar. Versículo 2. Assim, Joabe mandou buscar uma mulher inteligente em um lugar chamado Tecoa. Ele disse: mulher inteligente, por favor, finja que está de luto. Olha, até lá tinha mentira naquela época, gente. Olha, por favor, mulher inteligente, finja que está de luto. Vista-se com roupas de luto e não passe óleo no corpo. Haja como uma mulher que há muito tempo chora por um morto. Versículo 3. Depois, mulher inteligente, vá ao rei Davi, ungido de Deus, e fale o que eu vou mandar você dizer. Isso é Joabe, filho de Zeruia, não é filho de Davi, não. Assim Joabe pôs as palavras na boca da mulher inteligente. Ele disse para ela o que ela deveria falar com o rei Davi, ungido de Deus. Versículo 4. A mulher inteligente, que morava na cidade chamada Tecoa, compareceu perante ao rei Davi, ungido de Deus, perante na frente do rei Davi, ungido de Deus. Prostrou-se, lançando-se com o rosto por terra e disse: ajude-me, ó rei Davi, ungido de Deus. Versículo 5. O rei Davi, ungido de Deus, perguntou à mulher inteligente: qual a mulher inteligente? Qual é o seu problema? A mulher inteligente respondeu para o rei Davi, ungido de Deus: sou viúva. Mentirosa. Estava mentindo. Estava falando que Joabe, filho de Zeruia, mandou ela falar.
Sou viúva, meu marido morreu, rei Davi, ungido de Deus. Versículo 6. E deixou a sua serva, essa mulher inteligente, que está mentindo para o Senhor, com 2 filhos. Eu estou falando desse jeito, gente, para vocês entenderem, para me entender de Deus também, para entender o que acontecia naquela época. Eu estou explicando, isso não está escrito na Bíblia. Eu estou falando do meu modo para que vocês entendam, compreendam, tá? Por gentileza. Versículo 6. E deixou a sua serva, a mulher inteligente. Eu estou falando porque vai que você... Essa mulher, ela estava mentindo. Por isso que eu estou falando, mulher inteligente. Porque Joabe mandou procurar uma mulher inteligente que fingia ser uma coisa que não era. Entendeu? E ela foi fazer o que Joabe, filho de Zeruía, mandou ela fazer para o rei Davi. Tipo um teatro, uma mentira, né? Falando que era viúva e ela não era viúva. E ela chegou lá até o rei, na frente do rei, se prostrou, se ajoelhou, colocou, né? Começou a chorar ali. E no versículo 6, deixou as suas... falando que ela era viúva, que o marido dela tinha morrido. E versículo 6. E deixou a sua serva, que era a mulher inteligente, com 2 filhos. Tudo mentira. Eles brigaram no campo, os meus 2 filhos, e não havia ninguém que os apartasse da briga. E um dos meus 2 filhos, dos irmãos, golpeou o outro irmão e o matou. Versículo 7. Agora, ó rei Davi, ungido de Deus, toda a família ficou contra a sua serva, mulher inteligente. Estão dizendo por aí, entregue-nos aquele seu filho que matou o próprio irmão. Nós vamos matá-lo para que ele pague pela vida do irmão dele que ele matou. Tudo mentira. A quem matou, mesmo que isso signifique eliminar o herdeiro, porque seriam só 2 irmãos, matou um irmão, o povo queria matar. Era tudo mentira dela. Joabe mandou ela dizer isso. Eles querem apagar a última brasa que me restou, rei Davi, ungido de Deus, e querem deixar o meu marido sem nome e sem nenhum sobrevivente na face dessa terra. Essa mulher inteligente, mentirosa. Versículo 8. O rei Davi, ungido de Deus, disse então à mulher inteligente: Mulher inteligente, que Joabe arrumou, vá para casa, eu a mandarei cuidar do seu e eu mandarei alguém cuidar do seu caso. Versículo 9. Então, a mulher inteligente que morava em Tecoa disse ao rei Davi, ungido de Deus: Ó, meu senhor rei Davi, ungido de Deus, que a culpa recaia sobre mim, não, sobre ela, né? E sobre a casa de meu pai, e que o rei Davi, ungido de Deus, e seu trono sejam inocentes. Versículo 10. O rei Davi, ungido de Deus, respondeu à mulher inteligente: Se alguém falar mais alguma coisa com você, mulher inteligente, sobre isso, tragam essa pessoa até a mim, e ele nunca mais a incomodará. Ia matar a pessoa. Versículo 11. Mas a mulher inteligente disse: Por favor, rei, ungido de Deus, lembre-se que de Jeová, Javé, Deus dos exércitos, seu Deus, para que o vingador do sangue não cause dano e mate meu filho. E Davi, ungido de Deus, respondeu: Tão certo como Jeová, Javé, Deus dos exércitos, vive, nenhum fio de cabelo do seu filho cairá ao chão. Versículo 12. A mulher inteligente disse então: Por favor, rei Davi, ungido de Deus, deixe que a sua serva fale mais uma coisa ao meu senhor, ó rei Davi, ungido de Deus. O rei Davi, ungido de Deus, respondeu: Fale, mulher inteligente. Versículo 13. A mulher inteligente disse ao rei Davi, ungido de Deus: Por que então o senhor, rei Davi, ungido de Deus, pensou em fazer a mesma coisa contra o povo de Deus? Falando assim, o rei Davi, ungido de Deus, está condenando a si mesmo, pois baniu o seu próprio filho, Absalaão, e não o traz de volta para sua casa. Versículo 14. Certamente todos nós morreremos e seremos como águas derramadas no chão, que não podem ser recuperadas, mas Deus, Pai de Jesus,
não tiraria uma vida, e ele procura motivos para que aquele que foi banido não permaneça afastado de Deus dele. Versículo 15. Vim aqui, a mulher inteligente falou para o rei Davi, ungido de Deus. Vim aqui, rei Davi, para dizer isso ao meu senhor rei, Davi, ungido de Deus, porque fiquei com medo, eu, uma mulher inteligente do povo. Sua serva pensou, eu vou lá falar isso com o rei Davi, ungido de Deus, talvez o rei Davi, ungido de Deus, atenda ao pedido da sua escrava, a mulher inteligente de Tecoa, que Joabe arrumou. Versículo 16. O rei Davi, ungido de Deus, talvez me ouça e livre a sua escrava das mãos do homem que está tentando eliminar a mim e ao meu único filho de herança que Deus nos deu. Nossa, usa até o nome de Deus em vão, né? Na mentira, como hoje também acontece muito. Versículo 17. Sua serva, mulher inteligente, também pensou que a palavra do meu senhor, ó rei, Davi, ungido de Deus, me tranquilize, pois o meu senhor, ó rei, Davi, ungido de Deus, é como um anjo do verdadeiro Deus, Pai de Jesus. Nossa, que falsidade, gente. Existia antes e existe hoje, né? Pois o meu Senhor, o rei Davi, ungido de Deus, é como o anjo do verdadeiro Deus, capaz de discernir, diferenciar, né? Entre o bem e o mal. Que Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, o seu Deus, esteja com o Senhor, rei Davi, ungido de Deus. Versículo 18. Então o rei Davi, ungido de Deus, disse à mulher inteligente: Mulher inteligente, não esconda nada do que eu, rei Davi, ungido de Deus, lhe perguntar, tá bom? A mulher inteligente disse ao rei Davi, ungido de Deus: Por favor, fale, meu senhor, ó rei Davi, ungido de Deus. Versículo 19. Então o rei Davi, ungido de Deus, perguntou à mulher inteligente: Foi Joabe quem mandou você falar tudo isso comigo? Olha, foi Joabe, hein? Filho de Urias. Foi o Joabe, filho de Zeruia, que te mandou aqui para falar tudo isso comigo? Tudo que você está falando aí é mentira, né? Versículo 19. Então o rei Davi, ungido de Deus, perguntou: Mulher inteligente, foi Joabe quem mandou você falar tudo isso que você está falando comigo? A mulher inteligente respondeu: meu senhor rei Davi, ungido de Deus, tão certo como o Senhor vive, ó rei Davi, ungido de Deus, é exatamente como o Senhor diz, ó rei Davi, ungido de Deus, pois foi o seu servo, o Joabe, que me instruiu e colocou todas essas palavras na boca da sua serva. É tudo mentira que eu falei para o senhor. Tudo Joabe que mandou inventar. Inventou e mandou falar. Versículo 20. O seu servo, o Joabe, fez isso para mudar a aparência das coisas. Mas o meu senhor, rei Davi, ungido de Deus, é sábio como o anjo do verdadeiro Deus, Pai de Jesus, e sabe tudo o que está acontecendo no país. Versículo 21. Depois, o rei Davi, ungido de Deus, disse a Joabe: Está bem, vou fazer isso. Vá e traga de volta o jovem, meu filho, Absalão. Eu vou perdoar ele por ter matado o irmão dele, primogênito, o primeiro que nasceu. Porque estrupou a irmã dele, a minha filha Tamar. Versículo 22. Nisto, Joabe prostrou-se, joelhou-se, lançando-se com o rosto por terra, e louvou o rei Davi, ungido de Deus. Joabe disse ao rei Davi, ungido de Deus: Hoje, rei Davi, ungido de Deus, o seu servo Joabe sabe que achou favor aos seus olhos, ó meu senhor, ó rei Davi, ungido de Deus, porque o rei Davi, ungido de Deus, atendeu ao pedido do seu servo Joabe. Versículo 23. Então Joabe se levantou, foi a um lugar chamado Gessur,
e trouxe o filho de rei Davi, ungido de Deus, que matou o seu irmão por ter feito mal a Tamar, Absalão, para Jerusalém, aonde o rei Davi morava. Que ele volte. Versículo 24. No entanto, o rei Davi, ungido de Deus, disse a Joabe. Versículo 24. No entanto, o rei Davi, ungido de Deus, disse a Joabe: que Absalão volte para casa, mas não compareça à minha presença. Não quero Absalão, meu filho, na minha frente. Portanto, Absalão voltou para Jerusalém, para a casa do seu pai, rei Davi, ungido de Deus, e não compareceu na frente do pai dele, rei Davi, ungido de Deus. Versículo 25. Em todo o povo israelita, não havia homem que fosse tão elogiado por sua beleza quanto Absalão. Olha, Absalão, então, no versículo 25, fala que ele era lindo. Em todo o povo de Israel, não tinha homem mais bonito que Absalão. Ele era bonito, gente, da cabeça aos pés. Ele era sem defeito. Pensa, não consigo nem imaginar um homem sem defeito. Lindo e maravilhoso como Absalão devia ser, né? É filho do rei Davi, ungido de Deus. Absalão era um homem da cabeça aos pés, lindo, sem defeito. Versículo 26. Versículo 26. Quando Absalão cortava o cabelo, ele tinha de fazer isso no final de cada ano, cortar o cabelo, porque ficava muito pesado o cabelo dele. O cabelo dele pesava 200 ciclos, segundo o peso real de pedra. Nossa, ele devia ter o cabelo bem liso, né? Versículo 27. Absalão, um dos filhos, né, do rei Davi, ungido de Deus, o que mandou matar o seu irmão, aí, Aminon, por ter feito intimidade com a própria irmã, meia-irmã dele, Tamar, irmã do mesmo pai, da mesma mãe de Absalão, teve 3 filhos e uma filha. A filha se chamava Tamar. Absalão teve 3 filhos e uma filha, mas ele colocou o nome da filha dele com o mesmo nome da irmã dele, Tamar, e era uma mulher muito bonita. Versículo 28. E Absalão ficou morando em Jerusalém por 2 anos inteiros, mas não compareceu perante o rei Davi, ungido de Deus. Versículo 29. Portanto, Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus, mandou chamar Joabe, provavelmente era amigo dele, Joabe, né? A fim de enviá-lo ao rei Davi, ungido de Deus. Mas Joabe não quis vir. Então, Absalão mandou chamar novamente Joabe pela 2ª vez, mas ainda assim Joabe não quis vir. Versículo 30. Por fim, Absalão disse aos seus servos: o terreno de Joabe fica ao lado do meu, não é verdade? Joabe tem ali uma plantação de cevada, não é? Vão e ponham fogo na plantação de cevada de Joabe. Já pedi para ele vir aqui 3 vezes, ele não veio. Assim, os servos de Absalão puseram fogo na plantação de Joabe. Absalão é vingativo, né? Filho de Davi, um dos filhos de Davi, vingativo ele. Matou o irmão dele por causa da irmã dele, que realmente é coisa muito horrível, né, gente? Fazer intimidade com a irmã, né, meia-irmã. E agora ele fez isso com Joabe, porque Joabe não quis ir lá falar com o rei. Pediu ele para ir lá falar com o rei, pediu para chamar ele, não foi. Aí ele foi lá e mandou os escravos dele de botar fogo na plantação de Joabe. Versículo 31. Em vista disso, Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: Absalão, por que os seus escravos puseram fogo na minha plantação, hein? Me fala, meu amigo. Versículo 32. Absalão respondeu a Joabe: Joabe, meu amigo, eu enviei a você esta mensagem. Venha, Joabe, e deixe-me enviá-lo ao rei Davi, ungido de Deus, meu pai, para perguntar: por que voltei de Jesur?
Hein? Por que eu voltei lá de Jesus, lá daquela cidade de Jesus, para Jerusalém? Seria melhor eu ter ficado em Jesus, não é? Agora deixe-me ver o rei Davi ungido de Deus. E se sou culpado de alguma coisa, que ele me mate. Agora, não sei se Joabe, gente. Versículo 32. Absalão respondeu a Joabe: Joabe, meu amigo, eu enviei a você esta mensagem. Olha a mensagem. Venha, Joabe, e deixe-me enviá-la ao rei Davi, ungido de Deus, o meu pai, para perguntar a ele: Pai, por que voltei de Jesus para Jerusalém? Não seria melhor eu ter ficado lá em Jesus do que vindo para Jerusalém? Agora, deixe-me ver o rei Davi ungido de Deus. E se sou culpado de alguma coisa, que ele me mate. Assim Joabe foi até o rei. Ah, tá, foi Joabe mesmo que falou essa última palavra aí, versículo 33. Assim, Joabe, amigo de Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus, foi até o rei Davi, ungido de Deus, e lhe contou isso. Então o rei Davi, ungido de Deus, chamou Absalão, seu filho, que se apresentou ao rei Davi, ungido de Deus, se prostrou, se ajoelhou, lançando-se com o rosto por terra diante do rei. E o rei beijou seu filho Absalão. Ah, ele queria o perdão do pai dele. Ele queria o perdão. Mas ele é vingativo, Absalão é vingativo.